tentar fazer um giro aqui pelo nosso telão, mas desta vez eu vou fazer um giro mesmo, que a gente falou para vocês. São 12 estados que estão decidindo o governador agora no segundo turno. A gente abriu um pouco mais cedo o estado do Amazonas, porque tinha, inclusive, já avançado um pouco. Só antes de passar nos estados, eu abri aqui esse mapa para mostrar a apuração nacional para presidente da República. E aí, com quase 11% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro aparece com 52,02% e o ex-presidente Lula com 47,98% dos votos. Agora vamos fazer o giro para governo. Vamos começar aqui pelo estado do Amazonas. O Wilson Lima, do União, olha só, no caso do Amazonas, já quase 35% das urnas apuradas. O Wilson Lima, que é do Partido União, com 58,60%. Eduardo Braga, do MDB, com 41,40%. Só observando, o Wilson Lima, que ele inclusive foi apresentador de televisão, teve toda uma popularidade com essa presença dele. E Eduardo Braga, que é senador, já foi governador do Amazonas 2 vezes. Então, eu volto a conversar com Eduardo Viveiro, cientista político, para ver no caso do Amazonas se vai acompanhando aí o que estava no cenário. Nós tivemos no primeiro turno o Wilson Lima com 42,82% dos votos e o Eduardo Braga com 20,99% dos votos. A última pesquisa IPEC, de 29 de outubro, de ontem, apontava 45 a 42, brancos e nulos 8 e não sabe, não respondeu 1%. Como não tem os votos válidos, a gente não chega muito perto do que vai ser mesmo, né? Mas se essa tendência apontada na pesquisa IPEC se confirmar, com o avanço da apuração, pode ser que aperte um pouquinho. Como é um eleitorado pequeno, no primeiro turno, Wilson Lima teve 820 mil votos e Eduardo Braga 401 mil, eu acho que em menos de 40 minutos essa coisa se resolve. Olha só, vamos acompanhando aqui, trazendo para vocês. Vou continuar com o giro, fizemos a primeira consulta aqui de estado. Já vamos concluir o norte, né? No norte tem 2 estados decidindo governador agora, que é o Amazonas e também Rondônia. Vamos lá, ó. Coronel Marcos Rocha, em Rondônia, que é o atual governador, ele é do União, com 55,72%, e Marcos Rogério, do PL, com 44,28%, Marcos Rogério, que é senador. E aí a gente já tem 28% das urnas apuradas. Também o eleitorado de 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, 1,2 milhão. E no primeiro turno, o Marcos Rocha teve 38,88% dos votos, né, coronel, e o Marcos Rogério, 37,05%. Bem apertado ali, os dois em relação ao primeiro turno. E a previsão do IPEC de ontem é 47 para Marcos Rogério e 43 para Marcos Rocha. Já não estaria se confirmando por aí. Vamos ver, né? Não tem nem 30% não ainda. Não dá para configurar uma tendência, né? O que a gente tem aí são 2 praticamente aliados do presidente Bolsonaro, que estão disputando a eleição. E em Rondônia, como é que foi Bolsonaro? Vamos ver aqui. Rondônia, Bolsonaro teve 69% dos votos no primeiro turno. Olha só. A disputa dos dois não vai acrescentar muita coisa no resultado da eleição para presidente. Para presidente, né? Vamos lá, então, norte, esses 2. No caso, vamos para centro-oeste, a gente tem Mato Grosso do Sul disputando o segundo turno. Olha aqui, olha, professor, quase 50% já das urnas apuradas em Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel, do PSDB, com 55,97%, Capitão Contar, do PRTB, com 44,03%. E até fazendo essa observação, porque eu não tinha colocado, quando eu falei dos candidatos do PSDB, eu não tinha comentado o nome do Eduardo naquela hora que a gente estava falando. PRTB, o Capitão. É o Capitão e 45, Eduardo Riedel. Veja, é uma inversão em relação ao resultado do primeiro turno. Se isso se configurar, já tem metade praticamente das urnas apuradas, que no primeiro turno, apertado, o Capitão Contar teve 26,7% dos votos, 26,71%, e o Eduardo Riedel 25,16%. Então, inverteu e já com a vantagem de 11 pontos, quase 12 pontos percentuais do Eduardo Riedel, né?
E aí, isso aqui, esses palanques de lá em relação à corrida presidencial, hein? Olha, o PSDB, como a gente diz, é descaracterizado, o PRTB é Bolsonaro, o PSDB está saindo em tese sozinho, mas com a eleição vai ter que conversar e negociar emendas, verbas, recursos para o Estado, porque apesar que é um Estado rico, né? Eu acho que o ICMS já arrecada muita coisa com o agronegócio, né? Mas vai ter que conversar com o governo federal, sim. Né? Até porque seria um pouco mais fácil se eleger um candidato do PSDB, talvez, como o Alckmin vai fazer a interlocução com prefeitos, talvez faça com governadores também dos estados, se o Lula for eleito, vai já ter um diálogo mais fácil com o Eduardo Riedel, por exemplo. Né? Tá. Vamos continuar girando. Vou descendo aqui. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, que até o senhor tinha falado comigo, para 23,15%. Eduardo Leite, do PSDB, com 54,03%. Onyx Lorenzoni, com 45,97%. Ele que é do PL. Ex-ministro de Bolsonaro, inclusive. Isso. E é uma virada, vamos dizer assim, porque o Onyx Lorenzoni teve 37,5% dos votos para presidente no primeiro turno e Eduardo Leite 26,81%. Acontece que o candidato do PT, não foi Olívio Dutra, não lembro agora o nome dele, o candidato do PT teve quase 26,7% dos votos. Quer dizer, foi muito perto de Eduardo Leite, quase vai para o segundo turno com o Onyx Lorenzoni. E mesmo o Onyx Lorenzoni não tendo feito, aliás, Eduardo Leite não tendo feito um acordo explícito com o PT, ou as forças mais à esquerda do Estado, parece que o eleitorado petista, o eleitorado mais progressista, mais à esquerda, de PDT inclusive, está descarregando em Eduardo Leite para evitar a vitória de Onyx Lorenzoni. A derrota de Onyx Lorenzoni pode ser uma derrota pessoal para Bolsonaro, porque ele era um ministro que tinha muita importância no seu governo. Ele foi chefe da Casa Civil, secretário de governo, teve um cargo muito importante. E a previsão do IPEC do dia 28/10 era 50% para Eduardo Leite e 40% para Onyx Lorenzoni. Então, seria já no Sul a primeira grande derrota de Bolsonaro. Né? E seria interessante comparar como está a eleição presidencial no Rio Grande do Sul também, para ver se houve esse voto casado. Vamos dar uma olhada né? nisso. Em relação aos nomes, aqui no caso que o senhor estava falando sobre o candidato do PT no Rio Grande do Sul, no primeiro turno, era o Edgar Preto. Edgar Preto, e aí tinha o Olívio Dutra disputando o Senado. O Senado perdeu para o general Mourão. Isso. Vamos ver, então, como é que fica lá no Rio Grande do Sul a disputa, como é que está nesse momento de apuração no Rio Grande do Sul para presidente da República. Olha lá, professor, 25% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro lá com 59,04% e Lula com 40,96%. A previsão do IPEC do dia 28 era Bolsonaro 50% e Lula 42%. Claro que vai caminhar mais um pouco, porque o Rio Grande do Sul também tem uma característica que tem a região serrana, é uma região mais conservadora, né? E a região da capital, a região das praias, mais ao sul do estado, é uma região tradicionalmente mais progressista, onde o PDT é mais forte. Vamos supor, é uma região do Pampa, talvez, né? Onde Anita Garibaldi e Garibaldi fizeram toda aquela peripécia, toda aquela aventura histórica, né? das revoltas no Rio Grande do Sul. Então, vamos seguir pelo Sul, porque aí tem outra disputa curiosa, que é o caso de Santa Catarina. Exatamente. Vamos lá. Eu já vou olhar pelo candidato à presidência, já que a gente estava nessa tela aberta, por lá. Mas lá começou agorinha a apuração, professor, muito cedo para falar. A perspectiva é mesmo essa. Santa Catarina, Bolsonaro teve 62% no primeiro turno, né? E Lula teve 29,54%. E agora a gente vê aí 65,84% com Bolsonaro, Lula com 34,16%, mas apenas 3,29%.
IPEC prevê 60 a 30. Bolsonaro